Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo bem? Tudo indo aqui. Semana acabando, semana, enfim, pesada, mas aliviando já. Que semana, né, cara? 7 de janeiro. 7 de janeiro. Parece que o ano nem começou ainda e já podia estar acabando, né? Porque, enfim. Vem cá, João. Hoje fez calor, hein, cara? Aqui não Ó, fez calor, não. Aqui não ó. fez calor, não. Mas, por exemplo, agora eu não tô com o aquecedor ligado. Hoje tá. Aqui Aqui agora tá. tá 17 graus, cara. 17 graus é tranquilaço. Peguei 25 na rua hoje, cara. Então, amanhã vai ser o dia que vai fazer mais calor desses próximos dias. Aqui É. na minha área vai fazer máxima de 24 graus, mas você pegou 25 provavelmente com sensação térmica. A sensação térmica vai ser mais, mas aí Não, depois chega a 25 chuva tava de novo, né? no. É, o termômetro do carro, né? Eu nunca sei qual é. Enfim, Não, 25 termômetro de ali, carro é né? sensação térmica, ele mede sensação térmica. Mas Tá aí, eu tô até demais, vendo né? aqui, ó, que o Rafa Stern mandou, sexta-feira chega aí uma chuva forte, e deixa eu ver como é que vai ser o sábado. Sábado, travou. Travou o aplicativo aqui. A chuva ficou no meio do caminho, né? A Ficou chuva não. ó, sábado também chove, aqui no norte. No centro, chove menos. É. É, vai Mas no norte vai chover, né? chover. Vai ter inundação, porque a chuva Não, mas eu vi que forte. semana que vem parece que vai chegar mais chuva aí também, né? É bom, tá bom, que venha mais chuva mesmo. Que venha mais, que venha Eu não sei como é que tá. mais. Já viu como é que tá o nível do Kinneret? Você viu alguma Ah, eu informação tive disso? lá, cara. Eu tive lá no Kibbutz, lá no Kinneret, né? No Kibbutz onde eu vivi, que Uhum. é no Kinneret. Fui lá essa Uhum. semana, fui lá no sábado. Pô, tá feia a coisa, cara. Tá Tá feio feia a ainda? coisa, tá Não feia. subiu, não? Eles falaram que subiu 5 centímetros desde que começaram as chuvas. É Cara, muito pouco. mas, É muito pô, pouco. João, Para a mas vou te quantidade de falar, chuva, cara. E vou te falar que, assim, quando eu cheguei em Israel, né? Tem 15 anos, tem mais de ele 15 tava anos. abaixo. Ele tava abaixo. Tava abaixo. A gente descia assim, né? Tem praia no Kibbutz, né? Praia no Kinneret. E aí a gente descia uma escadinha que antigamente não precisava descer. Quando o Kinneret tá cheio, não precisa descer a escadinha. Tu já tá na praia, né? Meu Uhum. irmão, a gente descia a escadinha e andava pelo Kinneret vazio, assim, andavam vários metros. Eu não sei dizer quando, mas andava. Aí entrava na água. Aí, cara, teve acho que foi o segundo ou terceiro inverno que eu passei aqui em Israel, que choveu pra caceta, meu irmão. A parada inundou. O Kinneret choveu, os caras tiveram que deixar a barragem aberta, a barragem do Rio Jordão, né, descendo lá no Degânia, no Kibbutz Degânia, aberto direto, porque o Kibbutz tinha regiões ali que ficavam Não, inundadas, eu 20 lembro que tu quilômetros. mandou foto, cara, pra gente no grupo lá do Conexão Israel naquela Então, época, parada com o Kinneret, bombando, meu com, irmão. tipo, foi um dia de chuva bizarro que teve, de repente o Kinneret tava tipo, transbordando quase ali, E, né? porra, e a parada assim, que o final do inverno também, quando derrete a neve do Hermone e tudo mais, o E tem Kinneret mais enche ainda. mais. Aí, cara, e aí foram alguns anos que o Kinneret se manteve cheio, né? Cara, mas agora a coisa tá muito Não, foi feia, o ano João. passado que foi um ano muito ferrado. Eu falo, tipo, assim, eu tinha Cara, grupos que vieram para cá em maio, né? Abril, uhum, maio, grupos de turismo. E tem um dos passeios que eles gostam de fazer, que é um passeio de caiaques no Rio Jordão. sim, Que eu já fiz também algumas vezes, é um passeio bem maneiro. E é da parte norte do Rio Jordão, antes do Kinneret. E um grupo que fez no fim de abril conseguiu fazer e reclamou que não foi bom. E não foi aí bom. o lugar cancelou o segundo grupo porque não tinha água suficiente no rio para fazer o É. passeio de caiaque. Só que agora tá funcionando já, né? O Movila Artsy, ao contrário, tá funcionando. O Volô até, a gente, o Felipe Volokita, até fez uma reportagem para Record agora, ele produziu uma reportagem lá que tem um rio, que era um rio seco aqui no norte, não é longe da minha casa, que de repente ele está cheio de novo, com cachoeira e tudo, por causa da água do mar, que eles fizeram uma passagem por ali e abriram para preencher esse rio e de repente tem água ali. Mas Mas ainda não chega com dessalinizada? força desalinizada. Sim. Obviamente que eles não vão levar para o Kinneret isso se ele estiver cheio, mas se ele estiver vazio, isso vai acontecer. E talvez isso já tenha sido responsável por encher um pouco do Kinneret, mas com essa chuva toda que está tendo, já era para ter enchido mais. É porque, pelo que eu estou acompanhando exatamente a localização das chuvas, né? Pelo site do Serviço Meteorológico, e por coincidência ou não, a região do Kinneret é a que menos recebe chuva no norte.
nesse momento. Uhum. E não nevou ainda no Golan, ou nevou muito pouco, no Hermon. Então o degelo também ainda não é uma realidade, mas enfim, a Sim. gente está no início, o inverno começou tem 2 semanas. Ó, tô aqui vendo no site do Kineret.org. Tá dizendo aqui, ó, que de ontem para hoje subiu meio centímetro, é, e faltam 4,54 metros Para ele até tá. a linha vermelha superior, né? Porque ele tem alguns níveis, né? Tem a linha Uhum. vermelha inferior, que é menos 213 metros, e a linha superior é menos 208,8. Informando aí o pessoal, com uma coisa que as pessoas, não sei se todo mundo sabe, né? O Kinneret fica abaixo do nível do mar, né? São 211, eu acho, metros abaixo do 200, nível do mar. 200 e pouco. É, por aí. É, então, por isso que é menos 200. Então, assim, olha só, o nível mais baixo, né, que eles colocam, que é a linha vermelha inferior, ela fica a menos 213 metros. O Kinneret hoje está abaixo dessa linha, entendeu? Ou seja, tá assim, grave a parada. A parada não tá fácil, não. Eu fiquei meio assustado quando eu vi, né? É triste, né, cara? É triste porque assim, quando você desce ali, vindo pela estrada, descendo de Poriá, né? Desce um monte, assim, você vê o Kinneret de cima, muito bonito, né? Do outro lado, as colinas do Golá, do lado onde eu tava, fica esse monte, né? Poriá. Então, tava descendo ali, cara, e você via, assim, determinadas regiões na borda, tipo, praiona mesmo, tipo, tudo seco, seco, seco. E é muito triste, né, cara? É uma parada muito impactante. Você É já, isso para para não quem já falar do Mar viu. Morto, né? Para não falar do Mar Pois é, Morto cara, e, pois é. e do Mar Rio Morto Jordão. O tem Rio Jordão é um. uma piada. E não era assim, e não, ele era um rio muito mais caudaloso, e o Mar Morto está secando todos os anos. E É, aí não tem Movila Sea para levar água para o Mar Morto, não. Mar Morto, se você não veio ver ainda, é, venha, porque daqui é a a 30, hora, 40 né? anos, pois é, ele pode ser uma poça só. É, Pois é. O enfim, Mar Morto tá é, morrendo de vez. pois é. De vez. Ô, João, tem uma pergunta a te fazer, cara. O mundo hoje é um lugar mais seguro para se viver ou menos seguro para se viver, João? Israel, com certeza não, a gente vai falar sobre isso, né? A gente, enfim, Tô pelo falando do menos mundo, João, tô falando do principalmente, mundo. principalmente se for árabe. O mundo, segundo o Trump, né? Ele fez a É, paz no Oriente é. Médio, agora fez a paz na América Latina, né? Mas, enfim, sem ironias à parte, a gente está respondendo aqui a uma demanda aí do pessoal que pediu para a gente falar sobre como repercutiu em Israel a invasão da Venezuela, né? E, enfim, a gente vai comentar para vocês, olha, com toda sinceridade, eu não acompanhei muito na imprensa primeiro vamos comentar, né? Quem pediu para a gente falar sobre isso é o nosso ouvinte e colaborador, Iago Oliveira, né? E a verdade é que eu não acompanhei tanto na imprensa, na mídia especificamente, como é que foi, né? Porque o evento foi no fim de semana, eu me permito descansar no fim de semana e não ligar muito televisão nem rádio, então eu acompanhei mais pelo Haaretz. O Haaretz não é o meio de comunicação do mainstream aqui, como vocês já sabem, quem escuta a gente. Então, a imprensa, eu vi comentários aqui e ali de jornalistas importantes, procurei alguns aí que são meio que passa pano para os Estados Unidos para ver o que eles estão falando e não falaram nada, até onde eu vi, por exemplo, o Nadav Eyal, né, que é um jornalista interessante em alguns aspectos, mas por outro lado, não tanto em outros, mas ele se deu o direito de ficar calado sobre isso, não deu opinião. Mas o que eu posso comentar com você é o seguinte: eu fui até os políticos israelenses para ver o que eles estão falando. E no dia do ataque, depois eu não vi, depois pode ter acontecido um monte de coisa. A maioria não tinha comentado nada. Vocês já devem ter visto que o Netanyahu e o Gideon Sa'ar, que é o ministro do exterior, fizeram um comentário elogiando o Trump, ajudando a combater o eixo do mal, em que a Venezuela, o Irã, a China, a Rússia, que enfim, esse nome eixo do mal pegou aqui em Israel. Ele é muito ridículo, ele parece ridículo para a gente, né? Mas em Israel as pessoas, muita gente fala, se refere à própria imprensa, né? O mainstream da imprensa se refere assim, né? A esse grupo. E eu acho, enfim, Israel tem relações plenas com a China, com a Rússia também, apesar tipo, de algumas crises que houveram nos últimos anos, também tem, mas isso pegou, né? Né? É, mas aí eu vi o Yair Lapid fez um comentário muito estúpido que foi ele fez questão de fazer em inglês e em hebraico, né?
O que aconteceu agora na Venezuela serve de aviso para os iranianos, né? Ou seja, ele está ameaçando com a marreta dos outros. Tipo, olha só, Irã, se vocês continuarem, se vocês não abrirem o olho, os Estados Unidos vai atacar vocês. Tipo, enfim, que é uma besteira, assim, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, né? Enfim, os Estados Unidos podem atacar o Irã. Poder pode tudo, não duvido nada do Trump que é maluco, mas mas assim, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Não tem ele tentando tirar onda e se mostrar um cara forte e tentar se aproximar do Trump e do eleitorado através de uma ameaça ao Irã, que não é nem ele que está fazendo, né? Enfim, e eu vi, não sei se foi mais alguém elogiando também, dentro da. O Bennett também, né? Fez um elogio e tal, tô derrubando um ditador da América Latina, blá, blá, ligado aos piores inimigos de Israel. E o único que fez um comentário contrário que eu vi foi o Ofer Kassif, né, parlamentar do Hadash, que é o desdobramento do Partido Comunista aqui, criticou a ação do Trump, criticou os Estados Unidos. De resto foi silêncio, né? Até onde eu tinha visto Yair Golan, a Mali Lazimi, não tinha escrito nada, a Victor Lieberman não tinha escrito nada, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, silêncio total. É, Enfim, eu também, olha, assim, com sinceridade, aqui em Israel está todo mundo numa tendência de puxar saco do Trump, porque as pessoas têm medo dele, né? Então, ninguém quer se comprometer com ele. Então, se você tem qualquer, uma mínima dúvida se esse caso ele é popular ou não, você fica quieto. Porque você não vai querer desagradar o Trump, principalmente se você for um cara que nem o Yair Lapid, que tem aspirações ainda que delirantes de ser primeiro-ministro um dia, de novo. No caso, o Alfa Cacife não deve nada a ninguém. O comentário dele eu acho que até é mais popular para a base dele do que ficar quieto. Mas os próprios parlamentares árabes não fizeram nenhum comentário, né? Até onde eu vi, o Ahmed Tibi, o Ayman Odeh. Procurei também o Dov Hanin, ex-parlamentar do Partido Comunista. Zero, zero comentário. É, e eu bati um papo com os professores na escola, eles vieram me procurar, eles sabem que eu sou sul-americano, então vieram me procurar, né, para saber o que eu achava, para ver, para entender o que tinha acontecido, porque ninguém acompanha exatamente o que acontece na América Latina aqui, né? E tem dois professores imigrantes da ex-União Soviética, né? Uma russa e um ucraniano. E aí eles olharam, né, e falaram, aí, igual o Putin. Olha só, tem diferença nenhuma do Trump para o Putin. Foi o comentário que os dois fizeram. E a verdade é que eles conseguiram fazer um comentário simples que faz mais sentido, por exemplo, que o comentário do Yair Lapid. Pois é, cara. Eu acho isso muito louco, né, cara? Essa questão não é possível, cara, que as pessoas achem que o que aconteceu na Venezuela seja uma parada normal, né? E de novo, né? Acho uma coisa que, enfim, eu vi muita gente comentando sobre isso e é também o que eu penso. Não tenho nenhum apreço pelo Maduro, né, cara? Mas não dá para você transformar o mundo no bunda lelê e sair derrubando o governo porque, enfim, te interessa. E essa parada de simplesmente as pessoas aqui, os políticos, baixarem a cabeça e fazerem o sim, né? É assim, é uma parada muito louca, cara. É muito louco. É surreal, né? É assim, chega a um limite de que você fala, cara, não é possível. Você mostra aí que esse papo de independência, autonomia não existe, né? No momento em que você acha que um governo exterior, um governo externo, tem uma importância tão grande no seu país que você tem que justificar um golpe desse que foi dado, o sequestro de um presidente, um ataque da soberania, o sequestro do presidente, vocês são incapazes de dizer alguma coisa, dizer contra, você quer, pô, meu, mostra aí que vocês são completamente subservientes a essa política, subservientes a essa pessoa. Então é meio complicado, mas enfim, cara, é aquele negócio, né, cara? Eu escrevi, eu mandei uma mensagem para você, a gente estava comentando sobre isso, né? Eu não me lembro quem foi, qual foi o comentário de um desses políticos. Eu falei, não surpreende absolutamente nada, né, cara? Ver os caras falando e apoiando, enfim, não surpreende, não é algo que. Mas é isso, né? O que eles acham é que é o eixo do mal, né, meu irmão? O eixo do mal. Vamos lá, o eixo do mal. Parada é que no eixo do mal, muita gente olha pro lado de cá e também acha que a gente está nesse eixo do mal aí, né? Aí a coisa fica ruim, porque dependendo do seu lado, você é o mal ou você é o bom, né, cara? E quando a gente vira nesse papo aí de bom e mal, vira muito jogo de futebol, e aí é difícil, rapaz, é difícil de discutir política. Bom, João, vamos lá para a nossa minutagem
A gente gravando o podcast no dia 7 de janeiro, primeiro podcast do ano. Pela primeira vez nas duas últimas semanas, não é véspera de Natal e não é véspera de Réveillon. É 10h14 da noite agora, nesse exato momento. Primeiro bloco trataremos da questão da guerra, como já é de costume, falando aí sobre Gaza, o que aconteceu na última semana, e também sobre a Síria. Segundo bloco, política interna, que, pelo amor de Deus, né, cara, foi extremamente movimentada essa semana. Tem crise, obviamente, crises, né? Crise se espalhando por tudo que é lado. O governo continua não respeitando a decisão, não respeitando nem a decisão da Suprema Corte, nem respeitando a decisão da conselheira jurídica do Estado, e fica aí uma confusão muito grande, porque ela quer o afastamento do Ben-Gvir, que ela diz que o Ben-Gvir não cumpre com a decisão, né, do Supremo, e continua fazendo o que bem quer, enfim, e o governo não quer demitir, vamos comentar isso. O número de homicídios no setor árabe da sociedade israelense continua arrebentando qualquer índice. A gente está aí no dia 7 de janeiro e a gente tem mais de um morto por dia. Só hoje de manhã foram 3 mortos. Nisso tudo. E essa semana teve também uma discussão, né, do deputado Ahmad Tibi com um dos porta-vozes da polícia, e o Ahmad Tibi chamou ele de Efes, né, de zero, o famoso zero à esquerda, né? E a polícia quer abrir investigação, né, contra o deputado por ter chamado o outro policial lá, oficial, de zero à esquerda. O governo continua passando com leis antidemocráticas, a gente vai tratar disso também. E também, por fim, a questão da Somalilândia, que Israel quer abrir uma embaixada no país africano. Terceiro bloco, personagem da semana, palavra da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, é isso. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos do conflito esta semana. Bom, João, Gaza é sempre o nosso primeiro foco. Vamos então para Gaza. Enfim, sem muitas novidades no que diz respeito à força internacional, vai entrar, não vai entrar, quando não vai entrar. O que a gente sabe é que a situação continua muito difícil. Israel continua impedindo a entrada de ajuda humanitária de uma forma mais dinâmica, assim vamos dizer, né? As coisas não entram como deveriam entrar, os palestinos continuam vivendo em tendas e a pressão continua para que Israel permita a entrada de casas, né, modulares, assim, são casas que praticamente já vêm prontas, né? O cara só bota no terreno e a casa está pronta. É mais ou menos assim que eles constroem, né? Os colonos, eles constroem assentamentos, né? Muitas vezes isso acontece, né? Então eles usam essas casas. É engraçado que muitas vezes na Cisjordânia você anda e você vê um caminhão carregando uma casa. O cara carrega uma casa, chega a um determinado local, a estrutura ali, como se fossem uns pilarezinhos pequenininhos, né? Já estão prontas e colocam a casa ali em cima. É mais ou menos isso que também é a pressão para que entre na faixa de Gaza, e isso não acontece, ou seja, a situação ali continua muito ruim. E essa semana teve ataque, João, teve ataque ali no sul do enclave palestino, e obviamente deixando pessoas mortas, e obviamente Israel dizendo que era um terrorista planejando um ataque. É isso, né? Mais do mesmo. Pois é, não foi só isso não, Marquinhos. Teve ataque agora, também de noite. Na verdade, teve um ataque, segundo o exército israelense, de terroristas palestinos, terroristas do alto escalão contra forças israelenses no norte da faixa de Gaza, que conseguiram evitar, enfim, que houvesse danos e mortes. A gente não sabe ainda se os terroristas foram abatidos ou não, mas o exército israelense vai responder a esse ataque, e a gente vai ver mais ataques israelenses nas próximas horas. Provavelmente você, quando estiver escutando a gente, já vai ter tido essa notícia. Também saiu hoje a informação de que a inteligência israelense recebeu informações sobre o paradeiro do corpo do último refém, que ainda não foi retornado, e que as buscas começaram hoje e amanhã vão seguir, porque o tempo permitiu, o clima permitiu, né? Com as chuvas que houve muita inundação em Gaza, como vocês puderam ver algumas imagens que acompanham um pouco mais de perto. A gente falou sobre isso aqui também. E agora, com 4 dias sem chuva, a terra secou, né, por 2 dias agora, e eles puderam continuar as buscas e vão averiguar se realmente se localiza, se realmente é o paradeiro é, do corpo desse último refém. Enfim, essa é a situação de Gaza. Com relação
ao conflito de maneira geral e a outros aspectos, a única notícia de fato que a gente tem, né, que é relevante para a semana é sobre uma negociação que Israel está fazendo, é uma negociação trilateral entre Israel, a Síria e os Estados Unidos, que é a primeira vez em pelo menos 2 décadas. Eu não estou lembrando aqui exatamente do último encontro que houve, mas que representantes israelenses estiveram nas mesmas mesas de negociações oficialmente que representantes sírios. É óbvio que negociações nos bastidores secretas aconteceram e acontecem o tempo todo, mas dessa que ficaram frente a frente foi a primeira vez em muito tempo. Talvez desde os anos 90. Talvez isso tenha quase 40 anos, né? Eu não fui procurar quando foi. Eu sei que o presidente sírio, o Al-Shara, teve uma reunião com o presidente dos Estados Unidos pela primeira vez em 25 anos. Ele teve lá no final do ano passado, a gente comentou sobre isso no podcast. E essas negociações trilaterais foram organizadas pelos Estados Unidos. Eles não estão aspirando um acordo de paz entre Israel e a Síria. Não é essa a questão. A questão é um acordo de cooperação militar e de inteligência para que Israel auxilie na estabilização da Síria, porque isso é de interesse dos Estados Unidos. A Síria, o governo sírio, ele topa esse acordo, mas ele exige de Israel 2 coisas. Ele exige de Israel que Israel cesse os ataques na Síria, e ele exige de Israel também que Israel desocupe a zona desmilitarizada das colinas do Golã, que foram ocupadas praticamente no momento que os rebeldes derrubaram o regime do Bashar al-Assad, e, segundo o governo israelense, por receio de que atentados terroristas saíssem dali ou que grupos radicais, jihadistas, tomassem aquela região Israel, e colocassem em perigo a população do norte do país. Israel conquistou, ocupou aquela região e só vai sair dali quando tiver alguma estabilidade. Até agora não saiu, né? Virou uma zona militar, mas controlada completamente por Israel. A Síria exige essas 2 questões. Israel exige que os Estados Unidos deem garantias de que a Síria não vai voltar a ser uma passagem de armas livremente, né, do Irã para o Hezbollah. E também, outra exigência israelense era que a população drusa síria seja protegida, que eles não corram perigo. Mas a gente também sabe que o que outras exigências israelenses nos bastidores foi comentado e que se tornou conhecida por fontes em off que falaram, é que os Estados Unidos também deram para Israel um livre acesso a ataques ao sul do Líbano, caso o país considere necessário, até que o Hezbollah seja desarmado. Na verdade, a manutenção do que vem acontecendo até hoje, né? Os meios de comunicação israelenses, especialmente o Canal 12, hoje, eu assisti o telejornal, vários analistas e jornalistas estão dizendo que uma forte operação israelense no Líbano não é questão de se, mas é questão de quando. Isso deve acontecer em breve. O que está impactando, o que atrasa uma operação como essa nesse momento, não é a perspectiva de um acordo com a Síria, mas sim o contexto do Irã. Israel não quer realizar uma ofensiva no Líbano sem entender para que lado estão indo os protestos no Irã, que estão crescendo, estão avançando, ainda não chegou no número de dezenas, centenas de milhares de pessoas, mas eles estão avançando, e, enfim, está todo mundo acompanhando isso com muita atenção. Agora, a gente já falou sobre isso na Síria, mas eu vou repetir, porque talvez tenha ouvintes que não se lembrem, outros que chegaram depois. Eu quero deixar isso. Eu acho que isso é muito importante. Tá? Da mesma maneira que o Trump, quando atacou a Venezuela, ele ignorou luta pela democracia, derrubada de um ditador, né, que é a narrativa histórica dos Estados Unidos quando intervém em outros países. Né? O Trump falou de cartel de drogas e de petróleo, basicamente. Né? Ele não escondeu as intenções dele com o petróleo. Cartel de drogas foi o pretexto, porque, enfim, derrubar a ditadura ficou patético depois que você faz um acordo trilionário com a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes, e depois você derruba uma ditadura tipo, em outro lugar do mundo, por que você não derruba aquelas, né? Mas, enfim, por falar nessas ditaduras, essas monarquias do Golfo Pérsico, né? A Arábia Saudita e o Catar, especialmente, os Emirados Árabes também, mas principalmente a Arábia Saudita e o Catar, eles prometeram investir até US$ 1 trilhão em inteligência artificial nos próximos, se não me engano, 15 anos, até 2040. US$ 1 trilhão, que isso é tudo que o Trump quer. Não está interessado em democracia, não está interessado em fingir que é democracia, não está interessado em nada disso.
ele quer estabilidade para que seus acordos possam prosperar. E isso é o que interessa ao Trump. Um acordo trilionário que ele pode fazer com a Arábia Saudita e com o Catar, que ele possa trazer para o seu lado países com muito petróleo, com grandes reservas de petróleo, com grande produção de petróleo e com muito dinheiro disposto a colocar nos Estados Unidos e afastá-los da China e da Rússia. A questão é que as vias marítimas, para que essas, para que todo esse investimento se justifique, para que você possa conectar, que inteligência artificial, né, esse investimento basicamente é inteligência artificial, ele exige uma infraestrutura física de dados, especialmente cabos de fibra com amplificadores óticos de longa distância, que são muito mais complexos que, por exemplo, a internet, né? Tem uma série de dados que você precisa passar, que é muito mais densa enfim, eu não sou, estou longe de ser especialista nisso, mas fui procurar quem é, né? Ele tem toda uma infraestrutura, a quantidade de energia também que se investe para a produção de inteligência artificial, tudo isso exige uma infraestrutura muito relevante, muito grande, um trabalho de infraestrutura, uma construção, um investimento imenso de infraestrutura para isso. E como o caminho pelo Golfo Pérsico, ele é um caminho absolutamente instável, especialmente por conta da presença do Irã ali, o caminho pela Síria até o mar Mediterrâneo, ele passa a ser um caminho mais viável. Então, o interesse do Trump na estabilidade da Síria, ele passa diretamente pelo interesse econômico dos Estados Unidos em países como a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes, né, as monarquias sunitas do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos já têm aliança com a Jordânia, os Estados Unidos já têm algum controle relativo sobre o Iraque, e eles precisam que a Síria também coopere. E a Síria precisa de dinheiro. A Síria está devastada por guerra, a Síria precisa de um investimento para poder se reconstruir, começar a se reconstruir depois de 14 anos de guerra civil, e eles estão topando até um acordo de cooperação com Israel para que eles possam se reerguer. Não é um acordo de paz, não é um acordo que vai gerar normalização diplomática. Israel tem estado de guerra com a Síria desde 48, é importante dizer isso, embora só tenha havido guerras diretamente entre os dois países nos seus territórios três vezes, né, 48, 67 e 73, e uma vez no Líbano, né, porque quando Israel invadiu o Líbano, houve confrontos entre as tropas israelenses com tropas sírias no Líbano, em 82. Mas desde então, né, é uma fronteira de uma tensão silenciosa. Deixou de ser silenciosa em poucas situações, quando Israel, por exemplo, explodiu o reator nuclear sírio em 2007, e depois da Primavera Árabe, quando começou a guerra civil na Síria, Israel começou a fazer diversos ataques no país, coisa que não acontecia antes de 2011. Enfim, e agora Israel está sendo pressionado pelos Estados Unidos a fazer esse acordo com a Síria. Israel resiste porque não quer abrir mão dessa liberdade completa para bombardeios na Síria, que o país conseguiu construir, né, até, depois do início da Guerra Civil Síria, uma vez que a Síria não tem condições de responder à altura. Mas, se depender do governo Trump, Israel vai cessar esses bombardeios. E vai ser interessante ver como o Netanyahu vai explicar isso para sua base, né? A explicativa do Netanyahu é que isso é uma parte, mais um ponto do governo Trump para trazer paz mundial, especialmente no Oriente Médio, e blá 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 blá. Mas, enfim, isso não cola para a base dele. Ele não está fazendo campanha para o Trump, ele tem que fazer campanha para ele mesmo. Então, vai ser interessante ver como ele vai justificar isso, porque esse acordo deve sair, né? E não se enganem, esse acordo não vai ser um primeiro passo para o acordo de paz com a Síria, porque quando a gente fala das colinas do Golã, esse é um assunto muito mais espinhoso, porque Israel declarou soberania sobre as colinas do Golã nos anos 80, e é praticamente um consenso em Israel que o Golã é parte integral do território soberano israelense. E a Síria não admite isso. Então, enquanto não houver um entendimento sobre essa situação, não vai ter acordo de paz com a Síria. Basicamente é isso. Se Israel um dia vai devolver o Golã, se Israel vai comprar o Golã, vai compensar financeiramente, se a Síria vai, enfim, não sei o que vai acontecer no final das contas. Se a Síria vai se dividir em três países e aí o Golã vai perder importância. Não sei qual vai ser o futuro dessa situação. Mas a gente está muito longe disso ainda porque isso sequer é debatido nesse momento. E ninguém está interessado em debater isso agora, porque principalmente Israel, né? Então Israel já é difícil para Israel admitir as demandas dos sírios para um acordo de inteligência, que são a retirada da zona desmilitarizada e que cessem os bombardeios na Síria. Devolver o Golã, e isso certamente não vai acontecer no médio prazo, e eu duvido que aconteça até no longo.
Vamos ver o que vem pela frente aí, né? O que é mais interessante é sempre ver que o governo Trump decide a política que o governo Netanyahu tem que fazer. Eles mandam abrir a faixa, a passagem de Rafah, como a gente viu na semana passada, na visita lá do, do Netanyahu aos Estados Unidos, e assim teve que ser feito. Agora manda o cara que também foi feito nessa visita, né? Vai fazer acordo lá com a Síria, vai ter que ser feito. É isso. O Trump continuava, empurrou goela abaixo, né? A política de cessar fogo na faixa de Gaza no Netanyahu e continua empurrando a política do Netanyahu. Ele decide qual é a política externa do governo. A gente não tem um ministro do exterior, né? O Israel Katz não abre a boca para porcaria nenhuma. O Netanyahu acaba acumulando tudo, porém, quem decide no final das contas é o Trump. Inclusive, cara, falando dessa visita aí dos Estados, do Netanyahu semana passada, né, na Flórida. Cara, tem aquele jornalista Uri Misgav, que ele acompanha, né, todas as viagens. Ele acompanha a família Netanyahu, né? Principalmente a Sara e o Yair Netanyahu. O cara tem fontes na Flórida, em Miami, onde vive lá o Yair, e os caras passam informação para ele, e o cara vai acompanhando tudo onde tá a Sara, onde não tá a Sara, o que que a Sara fez, o que que a Sara não fez. E, cara, e ele falou, essa viagem aí para os Estados Unidos, ela já está marcada há meses. Ela não foi marcada agora, não foi uma viagem que foi decidida para que o Netanyahu fosse debater política com o Trump. Já é uma viagem que está marcada há meses. E o Yair Netanyahu, ele voltou, pegou carona no avião presidencial, presidencial não, do primeiro-ministro, né, no avião oficial aí do Estado. Ele falou, é a quarta vez, cara, que o Netanyahu, quando vai aos Estados Unidos, o filho dele volta de carona. E a esposa dele ficou, a Sarah ficou nos Estados Unidos. Ou seja, os caras programam as viagens, fazem tudo às custas do Estado, viajando com o avião oficial, pro interesse pessoal da família Netanyahu, assim. É uma coisa muito bizarra, né, cara? Muito bizarra. Então, assim, a política externa israelense, ela também, de alguma forma, ela está ligada diretamente aos interesses da família Netanyahu. Que é uma parada muito louca, né? Muito louca. Mas é isso. É isso. A gente está na mão, né, de um autocrata, né? Eu vou comentar disso mais pra frente, mas como tu também disse, né? O ex é. Já vou falar, né, cara? Comecei a falar, a gente. Mais pra frente eu comento isso de novo. Mas enfim, semana passada teve manifestações contra o governo, né? No sábado à noite. E o ex-presidente da Suprema Corte, o Aaron Barak, que foi o cara responsável pela, vamos dizer assim, a revolução constitucional que é chamada aqui, né? Foi quando foram pegas, vou falar um resumão rapidinho aí para os nossos ouvintes que não conhecem, né? Israel não tem uma constituição, a gente tem um conjunto de leis básicas que elas têm um valor constitucional. E o que esse juiz, né, da época, o Aaron Barak fez, na época que ele era o presidente do Supremo, ele reuniu, né, ele compilou essas leis básicas e criou esse bloco que forma uma, vamos dizer assim, uma protoconstituição. São leis que ela têm um valor maior, né? Que elas não podem ser contraditas, né? Eu acho que é isso, é a palavra correta, espero que seja. Não podem, nenhuma lei pode entrar em choque com as leis básicas, né? E para que elas sejam modificadas, você precisa de um número alto de deputados. Você não pode simplesmente com maioria simples mudar uma lei básica. Né? Inclusive, isso faz parte do golpe judiciário, do golpe autocrata, né? Que o Likud tenta passar leis que permitem que leis básicas sejam transformadas com maioria simples, né? É, então, o que que esse cara falou? O Aaron Barak, ele foi nessa manifestação no sábado passado, ele falou que Israel não é mais uma democracia liberal. Israel hoje é um país que tudo é decidido nas mãos de uma só pessoa. Então, ou seja, a gente já vive, né? Pelo menos de acordo com o Aaron Barak, eu, enfim, vou na linha dele, até porque eu já penso, já acho que isso há muito mais tempo, conforme a gente vem noticiando aqui, a gente já vive numa autocracia já tem algum período já. Mas é isso. A gente já já comenta disso no segundo bloco, quando a gente comenta então o que aconteceu na política interna esta semana. Bom, João, já que a gente está falando, terminei falando aí, né, da crise política e tudo mais, né? Vamos lá, vamos para mais crise política também envolvendo a Suprema Corte. É, a gente tem um problema muito sério aí, porque a gente continua sem ter uma decisão da lei do alistamento.
os jovens ultra-ortodoxos que continuam não comparecendo ao local de alistamento, né? Quando recebem os mandatos, né? Acho que chama assim, né? É o tsav que chama aqui, para que eles se alistem, deveriam estar sendo sancionados, né? E isto não está acontecendo. Vem cá, cara, pode a Suprema Corte decidir e simplesmente as leis não, as decisões não serem cumpridas? Não pode, basicamente não pode, né? A Suprema Corte, enfim, ela tomou uma decisão e aí o que o governo fez foi lançar um projeto de lei que tira da Suprema Corte o direito de tomar essa decisão, né? E o que vai acontecer? Provavelmente a Suprema Corte vai vetar essa decisão do governo, mas isso é a tentativa de você gerar desgaste. O governo hoje, ele tem força numérica para aprovar leis, mas ele não tem força política para poder enfrentar a Suprema Corte até esse nível. Para isso, eles precisam ganhar as eleições. Porque se eles ganham as eleições, ninguém vai poder dizer em Israel que quem votou neles não sabia o que eles estavam fazendo, né? Não sabia que esse era o projeto. Então, para eles lançarem mão desse tipo de política, eles precisam vencer as eleições a qualquer custo. E basicamente o que eles estão fazendo agora é uma queda de braço. A grande questão é que a gente está passando agora é que os ultra-ortodoxos eles estão boicotando o governo. Ou seja, eles estão votando contra todos os projetos de lei do governo porque eles não receberam, em teoria, é, a, é, a lei do alistamento, ou a lei da liberação do alistamento, que eles gostariam que tivesse sido aprovada. Nesse momento que a gente está gravando agora, está acontecendo tá acontecendo uma sessão de líderes racídicos, que são os judeus ortodoxos ligados enfim, a metade do partido judaísmo da Torá, que no caso é o Agudat Israel, e eles vão decidir se eles vão votar a favor do projeto de lei que o governo está trabalhando agora, ou se eles vão se opor a isso. Caso eles se oponham ao projeto de lei de alistamento, a gente vai ter um problema, o governo vai ter um problema sério, né? Porque o governo já tem parlamentares que estão se opondo a isso. Se não me engano, são 5 parlamentares que não votam a favor. O governo está trabalhando com eles para que eles simplesmente para que se abstenham em vez de votar contra. Mas se a gente tiver esses 4 parlamentares do judaísmo da Torá votando contra também, vale a pena dizer isso agora, o governo tem 68 cadeiras. Se eles perdem 4, perdão, se eles perdem 5 que não vão, eles ficam com 63 cadeiras. Se esses 4 votam contra, a oposição passa a ter maioria. Ok? E aí o governo diz o seguinte: beleza, então a gente vai tentar trabalhar para que os árabes se abstenham, porque essa questão não importa para eles, a gente compensa eles de alguma maneira. Só que o Ben-Gvir, ele disse que se essa lei passar sem o apoio, se essa lei passar com o apoio dos árabes, ou com a complacência dos árabes, ele vota contra, e o partido dele vota contra. E o Smotrich falou que se todos os ultra-ortodoxos não votarem a favor da lei, ele nem leva a lei para aprovação. Ou seja, é uma decisão chave o que está acontecendo agora. Não quer dizer que o governo perderia a votação, porque alguém da oposição pode ter dor de barriga e não ia votar. Outro desses, eles podem convencer os ultra-ortodoxos de não votar contra, mas de se abster. Mas essa decisão do Partido Agudat Israel pode influenciar nas decisões dos outros partidos ultra-ortodoxos. E se eles decidirem dessa maneira, o governo cai. Se eles decidirem que essa lei não serve, é muito pouco provável que o governo não caia, e aí o mais provável é que a gente tenha eleições em maio. Hoje, essa quarta-feira, essa reunião está acontecendo. Outra perspectiva que é possível é que eles adiem a decisão, deem mais uma semana, 2 semanas para o governo apresentar uma coisa mais interessante, e a gente vai ver o que vai acontecer. Essa é a questão política. Hoje em dia, no momento, eles estão boicotando todas as leis, mas eles não boicotaram essas leis sobre as quais o Marquinhos falou, essas leis da reforma judicial, do golpe judicial. Por que eles não boicotaram essas leis? Porque a Suprema Corte, há 2 semanas, ordenou que o governo cesse o pagamento de subsídios para públicos ultra-ortodoxos cujas comunidades contam com um número relativamente alto de desertores, de pessoas que não se apresentam ao serviço. Então, para se vingar da Suprema Corte, nessas leis que atacam o sistema judiciário, os ultra-ortodoxos estão votando a favor. Então, eles estão rompendo o boicote deles e votando a favor, mas em outras não.
né? Mas o que importa basicamente nesse momento, mais que o boicote às leis, é se eles vão derrubar o governo ou não. O governo está debatendo o orçamento, o governo está com a proposta do orçamento avançada, e se os ortodoxos disserem esqueçam, a gente não vai votar no orçamento, o governo vai preferir cair do que perder a votação do orçamento. Eles vão perder eles mesmos convocarem, vão preferir eles mesmos convocarem eleições, porque aí vai ser uma corrida para ver quem derruba o governo antes para convocar eleições. E eu fiz essa introdução gigantesca para dizer o seguinte: nessa esteira das ações antidemocráticas, a conselheira jurídica do governo, a gente comentou isso aqui, ela disse que já é claro e notório que o Ben-Gvir não está cumprindo com o acordo que eles fizeram, que era não se intrometer em questões operacionais da polícia. O Ben-Gvir fez um acordo para descumprir. O Ben-Gvir está atrasando agora nomeações de policiais e promoções. A polícia está comprometida com isso. Eu falo isso no momento, enfim, a gente vai tocar nesse assunto depois, quando a gente falar da parte policial, né? Mas a gente está no dia 7 de janeiro e já tem 11 homicídios no país. Ano passado foi o número que mais teve, foi o ano que mais teve homicídios no país. Na história de Israel, a gente teve 302 homicídios, dos quais 240 eram de árabes. E foi quase um por dia. E a gente está com uma média de mais de um e meio por dia agora em 2026. E ela está dizendo que o Ben-Gvir está descumprindo uma série de normas, ele está atuando de maneira ilegal e que não tem mais condição dele continuar ministro, que ele tem que ser retirado do cargo. E ela levou a demanda para a Suprema Corte, que tem que decidir isso nos próximos dias. E se a Suprema Corte decidir que sim, o Ben-Gvir já disse que isso é ilegal, que eles estão querendo derrubar ele, blá blá blá, que não vai sair. Segundo o Josh Brenner do Haaretz, jornalista policial do Ares, o que o Ben-Gvir quer é que derrubem ele, porque ele vai ter argumento eleitoral para poder convencer a base a votar nele. E aí a Suprema Corte vai ficar nessa dúvida, né? Se vai criar uma crise com o governo, se vai esquentar os ânimos, ou se vai enrolar um pouco com isso, já que já é ano eleitoral mesmo, deixa a população decidir, e depois que acontecer, eles vão lá e dão proíbe o Ben-Gvir de ser ministro, ou tomam uma decisão desse nível. Mas enfim, resta ver se eles vão aceitar também a determinação, né? Porque o governo pode fazer é tentar comprar briga e dizer, olha, quem nomeia ministro é o governo, é o que o Ben falou. A Suprema Corte não tem direito a decidir quem são os ministros do governo ou não, e essa decisão é ilegal. O que é uma besteira absurda, porque se o ministro está descumprindo a lei, é óbvio que ele tem que ser retirado do cargo, e se o primeiro-ministro não faz isso, cabe à justiça fazer, obrigá-lo a fazer, né? A justiça mesmo proibiu o Netanyahu de nomear o Ariedele ministro, porque ele fez um acordo com a justiça, no qual ele se comprometia a não exercer mais cargos públicos. E aí ele foi nomeado ministro de dois ministérios. E aí a justiça teve que intervir e falou: ó, isso aí não pode. E, enfim, então tem essa que a Suprema Corte define quem é ministro e quem não é. A Corte define se a lei está sendo cumprida ou não. E o Ben-Gvir não está cumprindo a lei, então ele tem que ser afastado. Já tinha que ter sido há muito tempo, né? Essa é a verdade. Não tinha nem que sido empossado. Mas enfim, uma vez que foi, tinha que ter sido afastado e não foi. E agora vai acontecer no último minuto, depois que o estrago que ele fez é tremendo, né, na polícia israelense. Eu tenho muita coisa para falar, eu li muita coisa sobre a polícia essa semana. Eu não sei exatamente nos blocos onde é que eu vou conseguir falar tudo que eu vi, porque realmente tem cada bizarrice. Mas eu quero só fazer o último comentário, já que eu toquei no ponto dos ultra-ortodoxos, é um assunto que a gente não colocou na pauta, e foi uma besteira não ter colocado isso na pauta, porque tinha que ter entrado. Porque ontem aconteceu uma manifestação em Jerusalém, ontem, na terça-feira, dia 6 de janeiro, uma manifestação gigantesca, na verdade nem tão grande, né? Cerca de 15 a 20 mil ultra-ortodoxos, é que ela foi meio espontânea. Não foi uma coordenada com muito tempo. Então ela foi bem grande, uma manifestação espontânea. Mas cerca de 15 a 20 mil ultra-ortodoxos foram protestar em Jerusalém contra a lei do alistamento. Muito, muito menor de idade, tá? Muito menor de idade. A maioria dos manifestantes é menor de idade, que os rabinos mandam ir lá e eles vão. E as manifestações ultra-ortodoxas, especialmente quando elas não são com 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, quem pertence a esses grupos que vão, né, as pessoas que comparecem a essas manifestações, são os grupos mais radicalizados, especialmente do que a gente chama do Peleg Yerushalmi, né, que é a divisão de Jerusalém, que é um ramo da ultra-ortodoxia que é o ramo anti-sionista e anti-instituições, mas contrário ao alistamento ao exército. É o que a gente morre, mas não se alista. É, e, enfim, e eles estavam fazendo uma manifestação em Jerusalém, e houve momentos de violência. E num desses momentos,
um ônibus tentou passar por onde estava a manifestação, eles queriam fechar as ruas, e eles começaram a perseguir o ônibus que estava seguindo o caminho dele. Enfim, o motorista tentou dar ré, eles bloquearam o motorista por trás, o motorista ligou para a polícia, não tinha polícia ali, né? E a polícia não foi, e aí enfim, eles estavam batendo nas portas e nas janelas, iam entrar no ônibus para agredir o motorista, que era um sujeito árabe, e aí o cara acelerou o ônibus, foi, e no que ele foi, atropelou um menino de 14 anos, arrastou ele por alguns metros, e o menino morreu ali. Foi chamada aí a Estrela de Davi Vermelha, né, que é a Cruz Vermelha Israelense. Ele foi declarado morto ali no lugar, não tinha mais o que fazer. Foi uma morte bem violenta e os caras tentaram linchar o motorista e a polícia chegou naquele momento, prendeu o motorista, levou ele para a cadeia e pediu para a justiça, fizeram um julgamento rápido para poder pedir a investigação e a justiça e aí a juíza deu uma prisão preventiva de 9 dias. A polícia tentou emplacar nele uma tentativa de assassinato e depois a própria polícia teve que mudar o seu argumento enfim, e a acusação porque as câmeras mostravam enfim, que o cara não, tipo, o cara não tinha ido de propósito para cima do garoto. Pela imagem, ele nem tinha visto o garoto, ele agiu por medo. A própria juíza Jill, tipo, ela comprou o argumento do motorista, do advogado, pelo menos do advogado dos motoristas, que ela entende que ele estava numa situação de pressão e realmente acredita que foi essa situação de pressão e de medo muito grande. Às vezes ela falou, você não tem certeza que acelerar o ônibus foi a melhor decisão que você tomou naquele momento. Enfim, o cara está agora em prisão preventiva, julgamento por 9 dias ele vai ficar até ser investigado. Vão tentar ver se ele tem ligação com grupos radicais árabes, porque o motorista é árabe, radicais árabes, Jerusalém Oriental, blá blá. Se não conseguirem chegar em nada disso, a própria polícia já mudou a acusação, né? Então provavelmente não vão nem tentar provar isso, eles vão tentar. Ele vai ser julgado enfim, por homicídio, por homicídio culposo, pelo jeito. Mas foi um caso muito trágico. Eu vi a família do garoto chorando. É, Enfim, são situações que poderiam ter sido evitadas se a polícia tivesse presente. Mas a polícia não está presente nessas horas. A polícia está presente, sabe aonde? Está presente nos jogos do Apoio Tel Aviv, para prender torcedores ou para não deixar eles entrarem com camisa que faz crítica à polícia, né? A polícia está presente. Numa manifestação, uma manifestação hoje que aconteceu em Jerusalém também contra o governo, que a polícia prendeu 4 pessoas. Pois é, lá a polícia está Pois é. presente. A E polícia está prendendo presente fazendo pessoas. investigação, obrigando as pessoas a se despirem completamente, Isso. mesmo que seja ilegal. Aí que a polícia está presente. Ou a polícia está presente aqui, na cidade árabe, do lado da minha casa, depois que tem o assassinato. Hoje de manhã eu vi uma blitz aqui na esquina da estrada, né, que liga o povoado onde eu moro até a cidade árabe. Tinha uma blitz ali com 2 policiais, porque na noite anterior teve um assassinato aqui perto. E a polícia vem depois, né, não tá antes. Né. Todo dia que eu escuto tiro aqui, não tem polícia. Você não vê um carro de polícia circulando as ruas das cidades árabes. Não vê um carro, como você não vê um carro de polícia numa manifestação dos ortodoxos. É muito pouco. Né? E o comandante-chefe da polícia dizendo, a Daphne Alier do Canal 12, entrevistando ele dizendo, tinha polícia ali sim. Ela falou, a gente está vendo aqui as imagens, não tinha nenhum policial perto dali, não tinha uma viatura, uma manifestação com 15 a 20 mil pessoas, não tinha uma viatura ali. Ele falou, tinha o ângulo da câmera, talvez não tenha pego, mas tinha polícia ali. E aí ela falou assim, comandante, você tá debochando da nossa inteligência? Tipo, olha quantos minutos de vídeo tem e não aparece um policial aqui. Pô, e o cara ligou para a polícia, o motorista chamou a polícia, né? Enfim, olha, isso tem horas que eu acho que é projeto. No caso desses, eu acho que é a incompetência do Ben-Gvir, né? A incompetência é a polícia que ele transformou. Quando a polícia não tem um claro objetivo de perseguir determinados grupos, ela simplesmente não atua, né? Quando ela tem que atuar. A polícia nunca está onde ela tem que estar. Ok? Ou ela está no lugar que ela não tem que estar, ou ela não está no lugar que ela tem que estar.
É o caos, né, cara? O Ben-Gvir é o cara que o caos interessa a ele, ele tá a polícia hoje, né? Por isso que a Suprema, que a Galit Barav-Miara, né, ela continua pressionando pela demissão dele, porque, enfim, cara, ele é a polícia do Ben, a polícia israelense hoje, ela virou a milícia particular do Ben-Gvir. Eles não estavam lá presentes ontem, a manifestação foi uma manifestação espontânea, isso é proibido aqui em Israel. Manifestações espontâneas elas são proibidas. As manifestações espontâneas que a oposição fez ao longo desses 2 últimos anos aí de 2, alguma coisa anos aí desde que a guerra começou, quase 2 anos e meio, né? Desde que a guerra começou, as manifestações eram destruídas pela polícia. As pessoas ficavam em cima de calçadas com placas ali onde era onde as famílias dos reféns se organizavam, né? Se organizavam ali na chamada Kikara Hatufim, na Praça dos Sequestrados, e também na entrada do quartel-general, né? Na Rua Begin, na Avenida Begin, em Tel Aviv. E todas as vezes que as pessoas iam ali, tentavam fechar a rua, 10, 15, 20 pessoas com placas na mão, exigindo a volta dos reféns, falando mal do governo, falando mal da guerra e tudo mais, a polícia descia o cacete na rapaziada, mas espancava até todo mundo sair. No que não falta é vídeo pelas redes sociais mostrando isso. Quando o pessoal é lá, na região de Gaza também se manifestar, porra, pau comia. Agora, isso manifestações espontâneas. Em Haifa teve uma manifestação também espontânea organizada pelo Partido Comunista, destruído, todo mundo, pau canta, a polícia vai lá e pau canta agora. Manifestações espontâneas organizadas pelos ultra-ortodoxos contra a lei do alistamento, que eles são membros do governo, a polícia não aparece. Ou seja, hoje, e a polícia, como o João falou, né, os torcedores do Apoio Tel Aviv são impedidos de entrar no estádio com camisa contra a instituição, contra a polícia, né, falando foda-se a polícia, ou foda-se o Ben-Gvir, e é isso, né? Ou seja, a polícia, o Ben-Gvir, antes do início da guerra, ele queria montar a sua própria milícia, né? Ele queria montar a chamada Guarda Nacional. E é isso, ele transformou hoje a polícia na Guarda Nacional dele. A polícia faz o que ele quer, ele manda e desmanda. E o fato dele não nomear novos cargos é porque também ele concentra mais poder na mão dele, né? E ele vai fazendo, assim, destruiu, é uma instituição falida hoje a polícia israelense. A questão mesmo que o Ben-Gvir caia, cara, a polícia acabou. A polícia acabou, cara. É isso, não tem esse papo. Meu irmão, eu olho policial, é assim, não dá, não confia, não tem como, meu irmão. Não dá polícia, acho que que é canto do mundo, é difícil de confiar. Mas, porra, é isso que os caras acabam fazendo, né? Porque, meu irmão, os caras porra, é impossível, é impossível. E o Ben transformou a polícia na sua milícia. Agora, outras coisas aí. Quando o menino o menino foi atropelado, imediatamente os políticos, o Ben-Gvir falou, não, o Ben-Gvir não, eu vi o Herzog, né, o presidente, eu vi o Benny Gantz, eu vi o Lapid, todo mundo falando, que é um absurdo, coisas como essa não podem acontecer, o menino sendo atropelado, violência. Por que que eles falaram isso? Porque a primeira acusação que foi feita imediatamente após o atropelamento foi dizer que era um crime nacional, ou seja, que o motorista árabe tinha atropelado o menino por ele ser judeu. E aí, nesses casos, esses dirigentes aí da direita sionista vão, obviamente, atacar, deslegitimar e, de alguma forma, incitar a violência contra a população árabe. Porque no momento em que começa a se falar que o crime foi um crime nacional, né, por motivações nacionais, né, que a gente chama aqui, se o presidente fala isso, se o Benny Gantz fala isso, as lideranças políticas falam isso, né? No caso, vamos dizer assim, negando, né? O ocorrido, eles estão incitando contra o motorista. E aí, quando sai a vídeo, né? E quando todo mundo vê, a própria justiça, né? Entendendo que o cara não fez porque não foi o crime nacional, ninguém sai para pedir desculpa. Ninguém sai para voltar atrás no que falou. Né? Ou seja, eles incitam contra a população árabe e depois, assim, a merda já tá feita e acabou. É isso, deixa quieto, fica quieto, fica quieto.
né? Então, assim, é mais do mesmo, né? Isso acontece aqui, o Likud, né, o Netanyahu faz isso o tempo todo, e o Herzog faz isso, e a direita sionista faz isso. É uma incitação constante contra a população árabe, né? Mesmo que depois tenha saído tudo que aconteceu mostrando, né, que não foi um atropelamento aí por questões nacionais. Seguindo, que outras coisas que eu queria falar. Depois do atropelamento, os ultra-ortodoxos estavam na rua, ficavam jogando pedras em todos os ônibus que passavam na região, porque a grande maioria dos motoristas de ônibus em Jerusalém são árabes. Não sei, desculpa, não sei dizer se é a grande maioria, mas tem muitos motoristas árabes em Jerusalém. Então, assim, eles viam ônibus passando e jogando pedra. Tem vídeo disso. Tem vídeo disso. Não teve nenhum preso, né? Palestino, quando joga pedra, é morto e é acusado de terrorista. Ortodoxo, quando joga pedra, não acontece nada. É isso, né? Então, assim, é mais um retrato aí do que acontece aqui. E vem cá, e cadê essas lideranças ortodoxas que mandam seus manifestantes irem para a rua tocar o terror em Jerusalém? Eles não são responsabilizados, não, pela morte de um menino de 14 anos? Isso foi à noite também, se eu não me engano, foi quase início da madrugada, não foi? Você tem ideia de que horas foi o atropelamento, João? Eu não sei, posso tentar procurar, mas assim, tarde da noite, se eu não me engano, foi tarde da noite. Eu vou procurar a continuidade do episódio aqui para não para corrigir se eu estiver errado. Mas vem cá, cara, cadê essas lideranças ultra-religiosas aí que mandam a galera para vocês não têm responsabilidade, não? Vocês mandam milhares de pessoas fecharem o trânsito, agredirem motoristas porque o cara estava sendo agredido. E depois, quando o menino é morto, atropelado, vocês não vão assumir a responsabilidade? É isso? A manifestação que vocês mandaram eles fazerem lá, de acordo com a lei, ela não podia estar acontecendo, ela era ilegal. Então, assim, tem um conjunto de coisas erradas que aconteceram, né, para que esse menino fosse morto. Tanto das lideranças ultra-ortodoxas que mandam fazerem manifestações ilegais, a polícia que não eu não sei nem reprimir eu não vou nem dizer reprimir a manifestação, porque eu acho que manifestação deve ser livre e as pessoas devem ter o direito de se manifestar. Mas organizar a manifestação. Organiza. A polícia tinha que estar lá para organizar, não para reprimir, mas tinha que organizar. Não tinha que deixar ninguém entrar em ônibus para bater em motorista, né? E depois Herzog, né, o presidente e outros deputados e ministros aí que vão incitam, né, contra a população árabe do país. Isso aí, cara, é uma corrente de coisa errada acontecendo uma atrás da outra, né, cara? Isso aí liga a gente na próxima notícia, né? Já jogando a bola pro alto, que é sobre a violência no setor árabe da sociedade israelense. Como o João comentou, a gente já está aí, tá no dia 7 de janeiro, 11 mortos, 11 pessoas assassinadas por conta da violência urbana, que ela é assustadora dentro do setor árabe da sociedade israelense. Essa semana também teve uma operação, uma mega operação policial na cidade de Tirabin, que fica no sul do país. A polícia ela simplesmente cercou toda a cidade, é uma região onde moram a população beduína, e cercou e começou a procurar pessoas, enfim, repressão, né? Porque muitos desses vilarejos beduínos eles não são reconhecidos pelo Estado e desde que o governo, desde que o Ben-Gvir, desde que, na verdade, assim, quem fazia não a investigação, quem checava a legalidade desses vilarejos, né? Quem era o responsável por checar isso, era um órgão do Ministério do Interior. Isso foi passado para o Ministério da Segurança Interior, ou seja, o Ministério do Bem-Viver. Então, quem hoje reprime as populações do sul do país nesses vilarejos que não são reconhecidos pelo Estado, ou seja, não tem saneamento, não tem luz, não tem escola, não tem hospital, não tem absolutamente nada, né? As pessoas vivem ali em condições super precárias. Quem faz a repressão desses locais hoje é essa polícia do Bem-Viver. Então eles cercaram essa cidade e um cidadão beduíno foi morto a tiro, com um tiro no peito dentro da sua casa. O policial falou que ele se assustou e negou e disse que foi legítima defesa. As câmeras, né? E hoje ele foi solto, né? Logo depois do caso. Depois ele foi pego de novo para prestar mais depoimentos e tudo mais. Inclusive hoje ele foi pegaram o vídeo, né? Da câmera que ele usa no corpo dele para fazer tipo ver se o que ele falava correspondia
ao vídeo, né? E, enfim, e aí continua a investigação. Ele diz que foi legítima defesa e se sentiu ali sob pressão, poderia. Ficou com medo, né? Achou que o cara ia atacá-lo e ele deu um tiro no peito do cara, dentro da casa do cara. E isso também gerou aí discussões, né, João, entre o Ahmad e o porta-voz da polícia quando ele foi chamado aí de zero à esquerda. É isso, cara. É um pacotão de coisas erradas, tudo junto. Não tem como dar certo. Nesse caso, essa morte, né, foi uma dessas 11 sobre as quais eu falei. Essa morte aconteceu na cidade no vilarejo, né, de Tirabim, e a polícia simplesmente sitiou a cidade depois disso. Curioso, Marquinhos, de Tirabim, né, é a cidade que o Netanyahu escolheu para fazer a campanha há alguns anos, na qual ele queria que ser visto como o candidato ideal para a população árabe, que ele diz que as pessoas o viam nas ruas e falavam Abu Yair, que é como os árabes, na cultura árabe se refere às pessoas como o pai do, e aí o nome do filho mais velho, né? Isso aqui, ninguém chamou Netanyahu de Abu Yair, talvez um cara tenha feito isso, ele transformou isso numa campanha. E foi lá que ele escolheu o lugar para tomar um chá numa tenda beduína e tal, ou tomar um café, não sei. É, e lá tem mais de 50% de eleitores do Likud, né? Não foi à toa que ele escolheu aquele lugar. Queria saber o que essas pessoas estão pensando hoje, né? Com a cidade dele sitiada, eles falam, cara, a gente não é criminoso aqui não, cara, a gente é tratado como criminoso. Todo mundo aqui, ninguém mais entra de carro, que a polícia te deixa sem nada no carro, tipo, te tira, te faz perder um tempão, cidade sitiada totalmente. Por causa, enfim, óbvio que há crime na cidade. Esse sujeito que foi morto pela polícia, há indícios de que ele tinha envolvimento com crime organizado. Mas enfim, você não precisa matar o criminoso, principalmente se ele não te oferece risco, né? Então a narrativa da polícia foi mudando várias vezes. Eles disseram que não, que ele mexeu alguma coisa, acharam que ele estava pegando uma arma branca e a gente atirou. Tu pegou uma arma e deu um disparo no peito do cara. Tipo, cara, que assim, é um negócio inacreditável, né? Então, assim, a gente estava vendo a violência é, permitida contra árabes em Israel. Ou seja, a polícia permite que árabes matem outros árabes, livremente aqui. A novidade é a polícia matar os árabes, né? Que é o que aconteceu essa semana. Vocês estão no Brasil e falam, mas isso aqui é normal, a polícia mata a gente aqui o tempo todo. Assim, é verdade que no Brasil isso é normal, e é verdade que o Brasil é um caso assustador de violência urbana, né, e de polícia letal. A polícia do Brasil é a mais letal do mundo, né? Então se no Brasil as pessoas não se chocam mais com isso é sintoma dessa patologia social. Aqui, isso ainda é chocante, né? Pode ser que deixe de ser daqui a um tempo, eu espero que não. Mas essa é a novidade, que a polícia agora está matando as pessoas nas suas casas, né? E se é criminoso ou não, isso tem pouca importância. E aí o Ahmed Tibi, deputado árabe, vai lá e chama o porta-voz da polícia de inútil, né? Ele usa a expressão é zero, ele é um Éfes. Éfes é a palavra para o numeral zero. Mas acho que a tradução literal seria um inútil, né? Não serve para nada. E aí a polícia está pedindo para a procuradoria permissão para investigar o Ahmed Tibi. Investigar pelo quê? O primeiro estudo, o cara é parlamentar. Ele tem imunidade para dizer o que ele quer. Tem deputada que expôs, Tali Gottlieb, que expôs a identidade de membros do Shin Bet, que isso é uma infração à segurança nacional. E ela justifica isso como direito dela como deputada para usar a imunidade. O Ben-Gvir, o Ahmed Tibi, ele deu uma opinião agressiva, mas deu uma opinião. O cara vai ser investigado pelo quê exatamente? Por cooperar com bandidos? Porque ele criticou o porta-voz da polícia? De uma polícia que se comporta como se fossem bandidos? Tipo, é um negócio assim. Eu espero muito que a procuradoria diga, tipo, bote a polícia no seu lugar e diga: pô, a permissão tá negada e vocês parem de me pedir idiotice para fazer a gente trabalhar à toa. Preparar material, perder o tempo de vocês perder tempo preparando material para pedir autorização para investigar um deputado porque ele fez uma crítica ao porta-voz da polícia. É um negócio, enfim. Né? Ah, mas é ataque às instituições. Na verdade, esse caso é um ataque à instituição da polícia, porque a polícia está se comportando como bandidos, como criminosos. Então, nesse caso, você pode fazer uma crítica à instituição. O porta-voz da polícia deveria estar se desculpando pela ação da polícia. E não foi o que ele fez. Ele estava justificando a ação dos policiais. Então, ele é passivo de crítica. Essa é a parada, né? Eles não estão preocupados aí com
com o que o Ahmad Tibi falou, o fato é que foi o Ahmad Tibi que falou, né? O árabe que ele não pode falar mal da polícia, né? O cara que foi morto, ele foi morto na frente do filho dele. Essa é outra parada, na frente do filho dele. Tomou um tiro no peito na frente do filho dele, cara. E mais uma coisa que eu queria falar sobre esse tema aí, né? Que assim, realmente me tira do sério. É, tava ouvindo hoje, assim, eu liguei o rádio de manhã, né? Tava no carro e aí os caras começam a falar disso. Aí eu já ouvi o mais crimes no setor árabe, na Hevra Aravite, né? Setor árabe, a sociedade árabe. Cara, essa é uma das paradas, esse negócio de setor árabe, sociedade árabe, né? Que se fala muito aqui, né? Fazendo essa divisão entre o setor árabe e o setor judaico dentro da sociedade israelense, cara, é a parada mais cômoda e mais é, racista que existe aqui dentro, cara. Porque é muito cômodo para essa galera, para os jornalistas, para os políticos e para a sociedade simplesmente não levarem em conta e não se importarem com o que acontece do lado de lá. Porque é o seguinte, o setor árabe, aqui a gente vive em Israel, né? Israel foi feito para ser o país dos judeus. Então, assim, você tem o setor judaico e o setor árabe. O que acontece no setor árabe não importa. E é assim que o jornalista, a grande maioria dos jornalistas trata isso. Né? O Josh Brenner não é assim, né? Nem o outro, que é o nome dele, o Hasson, Nir Hasson, jornalistas do Haaretz, né? O resto, a grande maioria deles, trata dessa forma. O setor árabe. Então, assim, é o setor árabe, pouco importa. Pode morrer, é mais um morto, mas ninguém culpa o governo. Vem cá, cadê a polícia? Cadê não sei o quê? Vamos lá, cadê? Vocês têm que fazer. Não, essa diferenciação, essa divisão que se faz entre o setor árabe e o setor judaico é muito cômodo para o mainstream da sociedade israelense, porque eles podem simplesmente cagar e andar porque acontece do lado de lá e falar, vamos seguir, é isso aí. Enquanto o crime no setor judaico da sociedade está baixo, ou é só contra mulheres, a gente fala menos. Né? No dia que começar a jovens de classe média alta, começarem a morrer, judeus, obviamente, aí a coisa vai, talvez comece a mudar de figura. É, acredito que em função de repressão, né? Não em função de resolver crime, né? Porque a gente sabe que crime não se, e a gente sabe que crime não se resolve com repressão. Mas é assim, tudo é feito dessa forma aqui, né? Então, assim, é mais elementos aí que mostram que, cara, é assim, é ladeira abaixo mesmo, cara. Começou 2026, cara, a todo vapor. Bom, João, vamos então para a próxima. Somalilândia, João. Somalilândia, ali no chifre da África, pertinho do Iêmen, pertinho de Madagascar, com praias belíssimas. Pode ser um novo ponto para uma embaixada israelense, João. É isso aí. Ô, João, se te oferecesse um trabalho para ser embaixador em Israel, na Somalilândia, você ia? Olha, eu não seria embaixador em lugar nenhum, né? Mas não é muito meu perfil. Mas enfim, a Somalilândia é um trabalho complicado, né? Porque é um país que não é nem reconhecido por nenhum outro país que não Israel oficialmente. Então não seria só o primeiro embaixador israelense da história da Somalilândia. Seria o primeiro embaixador da história da Somalilândia, né? E provavelmente, quando você abre uma embaixada e você cria relações diplomáticas, estabelece relações diplomáticas, estamos falando de violência na cidade árabe, está tendo tiro aqui. Mas quando você estabelece relações diplomáticas, quando você abre embaixada no lugar, a tendência é que eles abram também no teu país. Então, a gente também deve ser o primeiro país a receber uma embaixada da Somalilândia. E o Gideon Sa'ar, ministro do exterior de Israel, viajou para lá para poder avançar, para poder progredir com esse estabelecimento de relações entre os dois países, né? É curioso esse caso, né? Porque o Conselho de Segurança da ONU ia tratar. Caraca, tá tendo tiro pra caraca aqui. Mas É Réveillon, João, Réveillon, Réveillon. Réveillon deve estar tendo árabe morrendo aqui do lado, cara. Tipo, Pô, vamos ver amanhã, vamos ver amanhã. vamos ver daqui a pouco. Ó, tô vendo aqui o grupo de WhatsApp aqui de onde eu moro. Tá todo mundo aqui assustado. É, enfim. Outra vez, entre o povoado que eu moro e a cidade aqui perto, que chama Árabe, tem um bosquezinho.
E eu acho que algumas pessoas usam esse bosquezinho para fazer tiro ao alvo, né? Porque esses tiros acontecem muito, ficou parou durante um tempo, agora voltou pelo jeito, mas o barulho é muito perto daqui. Acho que eles usam esse bosque para fazer tiro ao alvo. Se são gangues, se é crime organizado, se é tipo qualquer pessoa aí que, molecada que conseguiu uma arma aí, tipo, e vai fazer esse tipo de brincadeira ali, eu não sei, mas assusta, pô. Ninguém tá com arma de fogo brincando aí. Mas enfim. Outra coisa que se a gente fala no Brasil, normal, tem tiro aqui na favela aqui do lado. Eu escutava, né? Também né, quando eu morava no Rio, e enfim, e achava normal. Aqui quando eu escuto eu fico um pouco assustado. Que bom que eu fico assustado, sinal que a gente não normalizou isso ainda. Mas enfim, voltando para a Somaliland, perdão aí pelo parênteses. A Somaliland, então, essas relações elas vão adiante. E a grande questão é se a movimentação de Israel ela vai fazer com que haja uma movimentação de mais países no sentido de reconhecer a Somaliland. Eu acho difícil que Israel não lidera nenhum subgrupo global em nenhum momento, né? Israel não é Israel é um outsider completamente no cenário da geopolítica global. Tem relações diplomáticas com, sei lá, mais de 100, 120, 130 países, não sei exatamente quantos. É um personagem importante do cenário global, mas não é uma liderança. Israel não tem influência sobre outros países do ponto de vista diplomático. Pelo contrário, Israel como você comentou, é liderado, especialmente nesse momento, né, pelos Estados Unidos, o governo Trump, que pauta muitas vezes a política internacional de Israel. Então, a Somaliland está satisfeita, muito feliz com a decisão tomada pelo governo israelense, porque é o primeiro, né? Mas isso pode não acarretar em nada para eles ou até ter problema, né? Pode ser que o Iêmen trate a Somaliland como um alvo, porque eles estão permitindo que forças israelenses se instalem ali. A gente não sabe exatamente no que isso vai dar. E aí, já me antecipando, a gente tem uma ouvinte que não colocou o nome inteiro nem de onde vem, né? Só escreveu Vi. Então, Vi, ó, para saber se quiser fazer um comentário aí, pô, bota teu nome aí, pra gente saber quem você é de verdade. Mas a Vi, ela falou que leu por aí que as relações de Israel com a Somaliland, elas vêm lá dos anos 80. E a questão é a seguinte: Israel teve envolvido em vários conflitos internos na África desde sempre. Nos anos 50 era de uma maneira, a meu ver, mais positiva, né? Israel auxiliou no desenvolvimento econômico, né, agrícola, de vários países da África. Até porque não tinha aliados, já enfim, ainda a Europa não queria saber de Israel, os Estados Unidos não queriam saber de Israel, a União Soviética não queria saber de Israel, e Israel foi buscar aliados na África, no Sudeste Asiático e na América Latina. E auxiliou em algumas questões, desafios que Israel tinha conseguido, enfim, solucionar aqui. Foi até países da África para ajudar também. Tem várias histórias para contar sobre isso, que eu fiz uma pesquisa sobre esse tema especificamente para o meu mestrado. E, enfim, algum dia talvez eu possa comentar isso melhor aqui. Mas, enfim, é, nos anos 80 essa participação israelense ela já era muito mais negativa, já vendia armas, né? Então eu não sei, eu não consegui encontrar exatamente uma informação que corrobore isso. Também não procurei muito sobre a Somaliland, mas eu acredito que sim. Eu acredito que já tenha tido alguma participação, porque a Somália é um país muçulmano com uma presença árabe relevante. Nos anos 80, Israel tinha alianças, né, Israel tinha relações só com um país árabe, que era o Egito. Israel ainda sofria boicote da Liga Árabe de maneira geral e provocar a divisão do mundo árabe islâmico era uma estratégia israelense da qual Israel lançou mão em diversos lugares, inclusive na Palestina, né? Quando, de alguma maneira, possibilitou o crescimento do Hamas para que eles fizessem frente ao LP. É, Agora, mas assim, demorou 40 anos para que Israel estabelecesse relações com a Somaliland. E esse estabelecimento agora não é à toa. O estabelecimento agora tem a ver com o que o governo israelense está procurando, com a relação de Israel com o Iêmen, especialmente após os Houthis se envolverem em um confronto com Israel, e também, obviamente, com o Irã, né? A Somaliland ali no chifre da África, ela está muito próxima da Península Arábica, mais próxima do Iêmen, mas também próxima da Arábia Saudita, e possibilita que sistemas de informações e inteligência israelenses possam atuar de forma mais próxima da Península Arábica, o que, enfim, é algo, uma coisa que é algo que
talvez no passado as ferramentas tecnológicas não permitissem aquelas antigas uma vantagem. Israel está presente ali e hoje ela enfim, a gente sabe que os meios, quanto mais próximo você está, mais você consegue captar as informações dos inimigos. É, Somalilândia, Somalilândia. Vou pegar umas ondas na Somalilândia, João. Bom, é isso. Vamos então para o nosso terceiro bloco, para a palavra da semana, personagem da semana, correio dos ouvintes e outras cositas. Mas. Bom, João, o personagem da semana é meu, hein? É meu. Sabe de quem eu vou, cara? Eu vou de Mohamed Bakri. Mohamed Bakri é falecido no dia 24 de dezembro de 2025. Foi um renomadíssimo ator e diretor do cinema palestino que foi reconhecido aí por toda a sua contribuição, né? Tanto ao cinema e ao teatro, em produções árabes e internacionais. Ele nasceu no vilarejo de Bina, que fica no norte de Israel, estudou literatura e teatro, né, na Universidade de Tel Aviv, se formou na década de 70, 76, e atuou ali em vários teatros importantes aqui de Israel, o Abima, né, que fica em Tel Aviv, o Teatro de Haifa, o Teatro Al-Qassaba, que fica também em Ramallah, ou seja, um cara que corria aí do lado esquerdo, do lado direito do muro, fazendo cultura, né? Trabalhando com cultura, com teatro e tudo mais. Teve vários filmes, teve alguns filmes que ele dirigiu, atuou em algumas peças também. Atuou numa peça chamada Beyond the Walls, né? Para além dos muros, que é um filme, é um filme, na verdade, de 84, que é um filme que fala sobre prisioneiros israelenses e palestinos. Participou também de um monólogo em 86 chamado Pessooptimist, que é baseado numa obra de Emily Habib, e que ele apresentou esse monólogo mais de 1.500 vezes ao redor do mundo. Em 2017, atuou também do lado do filho dele, numa peça chamada Wajib, ou seja, um cara aí que teve várias. Um cara super bem conceituado e conhecido aqui, porém o filme dele que gerou, foi o filme que o tornou mais conhecido, gerou muita, muita, muita polêmica, foi o filme Jenin Jenin, que é um filme de 2002, que retrata a operação israelense na cidade de Jenin, durante a Segunda Intifada, deixou ali dezenas de mortos, foram dezenas de mortos palestinos e também, acho que foram 40 e poucos mortos palestinos e 20 e poucos mortos soldados israelenses, né? O exército de Israel entrou ali com um helicóptero, com pelotão, com infantaria, com tanque, com a caceta toda, destruiu mais da metade do campo de Jenin e, enfim, deixou essa quantidade toda aí de pessoas mortas. Tentaram barrar o filme de ser mostrado, né, alegando, porque o filme comentava e falava sobre várias acusações de crimes de guerra cometidos por Israel. Ele não falava sobre nenhum soldado especificamente, não acusava nenhum soldado, mas acusava o exército, a instituição, e por conta disso, obviamente, tentaram proibir que o filme fosse transmitido, fosse passado, só que a Suprema Corte, inicialmente, ela tinha permitido, né, que o filme fosse mostrado aí para todo mundo. E, enfim, Mohamed Bakri morreu aí no dia 24 de dezembro, com 72 anos, por problemas cardíacos. O último, só para terminar, o último filme, né, que ele produziu, né, que foi um filme, inclusive, que saiu no ano passado. Ele atuou com os três filhos que ele tem, Saleh Adam, que tinha, né? Saleh, Adam e Ziad, e o filme se chama All That's Left of You. Tudo que sobrou de você, né, vamos dizer assim, tudo que restou de você. Enfim, Muhammad Bakri corria entre o lado esquerdo e o lado direito, e pessoas como essa, obviamente, sempre farão falta. João, palavra da semana. Tem alguma coisa aí, cara? A palavra da semana, Marquinhos, é Éfes, que a gente comentou agora, que é o zero, né? Que é o numeral zero, que também é usado para se referir. É um xingamento em Israel, né? Você dizer ata Éfes, né? Quer dizer, você é um zero, você é um inútil. E você também pode usar esse zero no plural, né? Você pode falar Havurat Efesim, tipo, essa cambada de zeros, cambada de inúteis, né? Camada de Você zeros. pode usar isso também, sim.
Pois é, não tem muitos derivados, pelo menos não que eu tenha me ligado nisso, do zero. Eu tô tentando Leapes pensar. é o Leapesse, verbo né? zerar, né? Zerar. Zerou o É, Alex Kidd, João? Você jogava Alex Kidd ou não Sonic? jogava Mario? mais Sonic, mas Alex. Leapesse Zerou? tentando pensar em alguma. Não, Sonic, devo ter zerado, eu não sei, cara, faz muito E tempo, pasta? uns 30 anos, pois é. Mas não sei se usa essa expressão também para zerar Não jogo de sei também. videogame. Não sei. Não cheguei lá ainda. Videogame eu não sei, Eu videogame eu acho não que eu sei. duvido, Ah, mas enfim, tá aí a palavra da semana. Agora, mas tem o sobre a verbo, né? manifestação. O verbo ler a Hum? peça, por exemplo, tem o verbo ler a peça, né? Quando você vai, Sim, por exemplo, você quer. Enfim, é tipo, não é formatar. Formatar você também tem outro verbo. Não, na verdade você não tem le farmet, né? Que é formatar. Mas o ler a peça ele tem mais esse sentido mesmo, dar o reset, né? Resetar, tipo zerar, né? Você tá ali com o cronômetro, zero o cronômetro aí, ler a peça. É isso, tem um verbo a parada. Aqui, João, eu tô vendo aqui no canal, no Twitter do N12 de quase meia hora atrás, ó. também, Estivato Moedas assim, ó, tá... também tem leitapes, né? Que é tipo, que Ah, é é se verdade. segurar, né? Que tipo, É vai ser verdade. se segura. Que é se zera, né? Que tem a ver também, é o mesmo Tá radical. certo. É, Agora vamos lá. tapete. Se que saiu aí Aqui, no ó. N12, que a reunião acabou e eles não N12. divulgaram qual foi o resultado, Pois né? é. Estivato Moedas Gdolei Torá está É a reunião, né, dos grandes da Torá. Terminou e está embaixo, está dizendo Beofen Harik, Havrei Knesset Lo Chnesu, que de forma Harig, né? Sem Harig, como é que chama isso? Como é que traduz? Porra, tá difícil a tradução hoje. Harig é uma coisa incomum, né? Incomum, né? De forma É, incomum, os deputados não participaram da reunião. Olha só que loucura, né, meu? Os não, é o deputados não Conselho de participaram da Sábios, reunião. é só o Conselho de Sábios. É Se os isso. deputados não participaram da reunião, é que isso quer dizer que a decisão ela tende a ser mais ideológica do que Do que pragmática. Porque pragmática. os rabinos, eles tomam decisões é, que enfim, elas são políticas, mas eles não têm eles não têm o tino político que os parlamentares têm, né? Então, se os sábios aí estão tomando decisões, eles estão pensando, né, inspirados pela sua leitura das fontes e Sim, enfim, pela inspiração divina, os ventos divinos que para onde eles estão levando. Obviamente que eles estão lidando com a situação pragmática também, mas assim, é uma decisão puramente de rabinos, de sábios da Torá, ela tende a ser uma decisão mais pragmática. E nesse caso, a minha leitura, a gente vai confirmar isso depois, é que eles provavelmente, eles com certeza não, muito dificilmente eles aprovaram projeto de lei. Só tem duas opções aí: ou dizer sai fora, vota contra, sai do governo, ou dizer dá um prazo de 2 semanas, se não atender isso, sai fora e sai do governo. Essa é a minha deixa. Eu acho que a minha tendência é acreditar mais na segunda alternativa, porque esses caras não cansam de dar uma segunda, uma última chance para o Netanyahu. é isso. Dando chance para o Netanyahu. Bom, é isso. Vamos ver aí. Semana que vem comentaremos, né? Se tiver novidade. Bom, João, de acordo com a nossa pauta. Ah, não, tinha o correio do ouvinte que lemos aí antes, né? A mensagem da Vi, né? Que, enfim, é sobre a Já questão aí da lemos. Somalilândia. Bom, é isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Nada mais a declarar. Então é isso, João. Toma cuidado aí com os tiros. E fez lembrar aí da minha vida de morador da Tijuca, aos pés do Morro do Turano, que ali o bicho pegava de vez em quando. É isso, cara. Nos falamos aí na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai!
A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brandt, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gack, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,